Convido os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 119. Hoje a pregação vai demorar um pouquinho. Só para fazer a leitura já vai algum tempo, não é? Mas nós vamos ao verso de número 105. Salmo 119, verso 105. Gostaria de fazer essa leitura junto com a igreja. Todos juntos então, vamos lá. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos orar uma vez mais. Obrigado, Pai, por tua palavra. Santa, bendita e poderosa. Nós precisamos compreendê-la para cada vez mais amar esta palavra bendita, amar ao Senhor e também proclamarmos o Santo Evangelho. Ajuda-nos, Deus, ilumina-nos agora neste momento especial, onde vamos ouvir a tua voz. Assim, ó Deus, oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, dentre as inúmeras e importantes contribuições que a reforma protestante trouxe para o cristianismo e para a humanidade, a primeira delas foi ou está relacionada com a Bíblia, com a palavra de Deus. E nós estamos então celebrando nesses dias 503 anos da Reforma Protestante, que eclodiu, não é? Lá no dia 31 de outubro de 1517. Mas muito antes disso, já havia, né, um movimento, os conhecidos, chamados pré-reformadores. Eles até morreram, muitos deles, por conta de pregarem, de ensinarem, de proclamarem a palavra do nosso Deus. Então o estopim da reforma foi lá com Lutero. E o entendimento, então, que surgiu mais, vamos dizer assim, pela Europa, não é? O entendimento era aquele conforme ensinado nas Escrituras, que o homem é justificado pela fé em Cristo somente e não por suas obras. Ele alcança o céu, ele chega até o céu, ele é autorizado a entrar no céu de Deus, não por ser bom, por ser bacana, por fazer as coisas direito, por fazer as melhores coisas. Mas é pela graça de Deus. É justificado, é declarado justo pela obra de Jesus Cristo, pela fé na obra de Cristo Jesus. Mas antes da reforma, no tempo conhecido como Idade Média, a igreja de então detinha o poder e a primazia de pregar a palavra, de proclamar a palavra, ou melhor dizendo ainda, de determinar como é que a palavra de Deus seria ensinada ao povo. Eles ensinavam que a igreja é que tinha a prioridade na interpretação da palavra e de comunicar oficialmente o que Deus havia revelado. Isso até não teria tanto problema, não é? Mas o problema maior era que o clero, a liderança, não aceitava a exclusividade da Bíblia como única, suficiente e definitiva revelação de Deus para o povo, como guia dos fiéis. Mas eles incluíam a tradição da igreja, a palavra do Papa, a resolução ou as resoluções dos concílios. Eles pregavam, ensinavam que isso estava ou era também revelação de Deus. Que Deus ainda se revelava através destas palavras, destas falas. Deste modo, queridos, a autoridade das Escrituras em matéria de fé, de prática, estava sendo dividida com a tradição, com a palavra dos papas, com a decisão dos concílios. Mas o pior, que não poucas vezes, na prática, verdadeiramente, a palavra de Deus não estava nem lado a lado com estas questões, mas estava abaixo. Mais importante eram a tradição, a palavra dos papas,
e as decisões dos concílios. A palavra, portanto, estava sujeita à igreja, e não a igreja sujeita à palavra. Então foi especialmente contra esse entendimento que, na prática, então, da igreja medieval, que os reformadores se insurgiram. Pois o que a igreja ensinava, então, era isso. A igreja, a liderança, enfim, tinha, então, poder sobre a igreja, um poder revelacional. E eles se colocavam como os guardiões da interpretação da palavra. Eles diziam que qualquer interpretação divergente da que a igreja preconizava era passível de repreensão, de excomunhão e de até a pena de morte, como aconteceu com muitos dos pré-reformadores, reformadores, enfim, e povo e gente comum também. Martinho Lutero, ele foi excomungado. Por que ele foi excomungado? Porque ele se colocou debaixo da autoridade das Escrituras. Conhecemos muito bem a fala de Lutero na Dieta de Worms, lá nos idos de 1521. Alguns anos depois dele ter pregado as suas teses na porta da capela de Wittenberg. Correu um processo todo e lá, nesse dia, ele disse: a minha consciência está cativa à palavra de Deus e não ao que dizem os concílios, o Papa e a Igreja. Por isso que nesse tempo da profissão pública, a profissão de fé do Luca, que acabamos de acompanhar, uma das perguntas feitas a ele foi exatamente esta: você vai obedecer às autoridades desta igreja enquanto estas autoridades estiverem debaixo da palavra de Deus, da autoridade da palavra de Deus? Mas Lutero só não foi morto porque depois da resolução desse concílio, lá onde o excomungaram, na verdade o desejo deles era matá-lo. Mas ele foi raptado, não é? E ele foi levado para um castelo de Wartburg. E por lá ele ficou 10 meses escondido. E lá nesse tempo ele traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão. E depois ele volta para Wittenberg, não é? E continua lá traduzindo o restante da Bíblia. Mas ele ficou lá, recluso, escondido, e pôde fazer esse trabalho. Então esse, queridos, era o entendimento dos reformadores. Colocar a Bíblia nas mãos do povo, para que o próprio fiel, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, pudesse ele mesmo ler as Escrituras no seu próprio idioma, ser guiado, alimentado, amparado e satisfeito pelo poder e graça que está na palavra viva do nosso Deus. Queridos, essa introdução toda é para falarmos e observarmos a maravilha, a beleza das Escrituras, da palavra de Deus. E ela está aqui no Salmo 119, quase que no meio da Bíblia, para mostrar isso para nós. A importância, o vigor, a verdade, a certeza, não é? Os mandamentos, os preceitos, as palavras de Deus, ou a palavra do nosso Deus. Assim como nos fala o Salmo de número 1, o amor e o prazer que o salmista tinha de ter a palavra nas suas mãos. Como o Salmo 19, que estudamos há poucos dias. Exaltam a palavra de Deus. Homens e mulheres morreram por causa da palavra de Deus, por defenderem a palavra de Deus, por desejarem ter a palavra de Deus, publicar, proclamar a palavra santa do nosso Deus. São 176 versículos nesse salmo que exaltam a beleza, a maravilha, o poder, a graça da palavra do nosso Deus. Para o salmista, a palavra de Deus dominava a sua vida, desde o romper do dia até depois do pôr do sol. Eu destaquei alguns versos deste salmo que mostram isso para nós. Veja aí o Salmo 147, o Salmo 119, o versículo 147, diz assim: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Antes do amanhecer.
Olha o versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Ele meditava porque amava. Olha o 164, e fazia isso todo dia. O 164, 7 vezes no dia, eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Esses 7 vezes não é para você contar, né? Ficar marcando 1, 2, não. Quer dizer, na totalidade do dia. Olha o 55. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Olha o que nos diz o 148. Os meus olhos antecipam-me às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ele lembrava do Senhor, ele ia à palavra, ele meditava nelas. E o último verso que eu destaquei aqui desta ideia que nos traz o salmista, verso 62. Levanto-me à meia-noite para te dar graças. Por quê? Por causa dos teus retos juízos. Assim era a vida do salmista. 24 horas por dia, ele se voltava para a palavra, ele era impactado pela palavra, ele buscava a palavra, ele meditava na palavra, ele se declarava ao Senhor, ele andava com o Senhor. Porque a palavra de Deus, para o salmista, era lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra é lâmpada, a palavra é luz. O salmista declara então aqui, queridos, que a palavra de Deus é o seu guia, é a sua norma de vida, e ele a segue em todos os seus caminhos. Irmãos e irmãs, vejamos o nosso amor. Olhe para você agora, eu devo olhar para mim. Vejamos o nosso amor pela palavra de Deus. E nós vemos o amor pela palavra de Deus demonstrado de fato quando nós fazemos o quê? Quando nós vivemos essa palavra, quando nós prestamos atenção a essa palavra, quando nós praticamos essa bendita palavra, quando demonstramos essas coisas, quando caminhamos pela palavra, demonstramos amor por ela. Irmãos e irmãs, nos dias de Jesus nós sabemos muito bem, os escribas e os fariseus, eles demonstravam muito conhecimento da palavra. Eles tinham um elevado apreço pela palavra. Os escribas e os fariseus eram eles os guardiões da palavra. Eles tinham os oráculos de Deus. Eram eles que cuidavam da palavra para a leitura no templo e depois nas sinagogas no tempo de Jesus. Eram eles que cuidavam. Eles demonstravam, portanto, esse grande apreço, um zelo pelos livros da lei, pelos profetas. O próprio Senhor Jesus disse isso a respeito deles. Mateus 23, 1-3 nos diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Jesus continua: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Queridos, mais do que teoria, a palavra deve ser praticada. E esse verso 105 do Salmo 119 nos ensina sobre isso, sobre caminhar, sobre viver, sobre praticar a palavra. Várias vezes nós vemos na palavra Jesus mesmo dizendo isso. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Transmito aqui, mais ou menos, como Jesus poderia ter dito naquele tempo. Pensando assim, Jesus poderia dizer mais ou menos assim, ó, não digam apenas que vocês querem ouvir a palavra. Não digam apenas que vocês honram a palavra, que vocês acreditam na palavra e que vocês até aceitam essa palavra como única verdade nesse mundo. Muitos dizem isso hoje. Não é mesmo? Mas não dão atenção, não obedecem, não vivem, não praticam.
Será que estamos incluídos? Será que alguns de nós estão incluídos nessa? Honramos a palavra. Reconhecemos que a palavra de fato é a lei de Deus. Que ela é a palavra de Deus, que é a única regra. Por vezes até discutimos com pessoas, com os ateus, por exemplo, que não conhecem, não confiam, não aceitam, não creem na palavra. E nós vamos contra, nós lutamos. Mas será que a obedecemos? Será que vivemos? Será que a praticamos? Jesus diz para nós, sejam ouvintes, mas também praticantes. Então, o salmista está nos lembrando aqui que a maneira como nós mostramos amor pela palavra de Deus é vivendo-a. Prestando atenção ao que ela diz. Andando por ela. Praticando essa palavra. Como a palavra, ela é luz. A palavra é luz. Ela ilumina, clareia. Ela só pode iluminar e clarear onde há trevas. Portanto, se nós não andamos pela palavra, não consideramos, não amamos, não praticamos, estamos andando nas trevas, na escuridão. A ideia aqui do salmista é exatamente esta. É andar com a lanterna, com a vela, pelos caminhos escuros, para não escorregar, para não tropeçar, para não cair no lamaçal. As estradas, os caminhos desta época não eram caminhos como os nossos. Hoje nós andamos à noite, as ruas são iluminadas. Raramente temos alguém aqui que mora num sítio muito distante, onde não há luz alguma, só a luz da lua, das estrelas. E quando está nublado, então, não é? Mas nós, por vezes, não temos essa ideia do que o salmista está colocando aqui. Se ele não carregasse a vela, ele fatalmente, por esses caminhos, ele cairia num rio, num riacho, num despenhadeiro, num buraco, num lamaçal. Ele cairia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Queridos, devemos então amar a palavra de Deus, estimá-la, como o salmista declara. Olha os versos anteriores do verso 105, a partir do verso 97, ele nos diz assim: quanto amo a tua lei. E por amar é a minha meditação todo dia. Então, um dos motivos, uma das questões que nós podemos olhar para nós mesmos, se nós de fato amamos a palavra de Deus, é se nós temos feito isso aqui. Eu amo a palavra. Ok, não vou duvidar da sua palavra. Não posso duvidar. Mas olhe para dentro de você mesmo. Medita nela. Todo dia. Meditamos nela. Os teus mandamentos, é o verso 98, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Os mandamentos do Senhor. Sempre com o salmista. Ó, 99, compreendo mais do que todos os meus mestres. Olha só. Porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade.
esses versos introduzem o 105, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Portanto, queridos, esta primeira declaração é uma declaração de que o salmista aspira que a palavra de Deus seja a sua regra em todos os aspectos da vida. Ele quer viver na prática da palavra de Deus toda a sua vida. É luz para não tropeçar. É luz para ele enxergar bem o caminho. É luz para ele tomar as decisões corretas. É luz para ele não se conformar com o mundo. É luz para ele não pecar contra Deus. Mas o que é que significa, queridos, ter a palavra de Deus como luz? Penso que 4 declarações desse verso nós podemos pensar. Primeiro, a palavra de Deus, ela é luz, porque ela brilha do alto. Deve brilhar no alto. Em primeiro lugar, queridos, porque a palavra de Deus é a revelação. Revelação de Deus. Revelação escrita de Deus, grafada, registrada, que não muda. Ela vem do alto. Sabemos que Deus é luz. 1 João 1,5 nos diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ele nos deu a sua palavra, assim como nos deu o sol. O sol é o centro do nosso universo aqui. Se faltar o sol, o que acontece conosco? Morremos congelados. Não é mesmo? Da mesma forma, a palavra de Deus é o centro das nossas vidas. Pela palavra fornece Deus luz. A luz que precisamos para vivermos satisfeitos, plenos, alegres. Mas se nós virarmos as costas para a palavra, vamos andar nas trevas. A palavra é luz e ela vem do alto. Ela deve ser colocada no alto, não é? Ninguém coloca uma vela debaixo da cama. Só se for para procurar uma moeda, alguma coisa, não é? Mas a luz deve estar em cima, no alto, para iluminar todo o caminho. Em segundo lugar, queridos, a palavra é uma luz que brilha dentro. Segundo aos Coríntios 4,6 diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Jesus Cristo é a palavra viva. Jesus Cristo é a luz que ilumina a nossa alma, o nosso ser, que clareia o nosso caminhar. É Jesus. O apóstolo Paulo, ele, quando escreve então esse texto de 2 aos Coríntios, ele faz uma menção lá de Gênesis 1, na criação. Deus formou, lá nós vemos, tudo que tinha, tudo que temos hoje, na verdade, do nada. Ele preencheu daí o vazio. Podemos olhar esta ilustração e fazer disso o entendimento sobre a nossa salvação. Andávamos nas trevas, perdidos, sem nada. Em Cristo, somos cheios. Cristo preenche. A luz que brilha nos nossos corações. E então, o próprio Deus vai formando, vai preenchendo as nossas vidas. O nosso Deus trabalha em nós, opera em nós por meio da sua palavra e no poder do seu Santo Espírito. Olha o verso 130 aqui do Salmo 119. Verso 130 nos diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples, não aos soberbos, não aos que acham que sabem tudo, que não precisam, pensam não precisarem de nada. O Senhor nosso Deus, Ele nos deu a palavra escrita, inspirada por Ele mesmo.
mas deu-nos também o Espírito Santo dele para nos ajudar a entender essa sua palavra. O diabo tenta nos confundir. Não foi assim com Eva? Não foi assim com seu marido? No início. Não só tentou confundir, como de fato os confundiu. Por isso, queridos, é muito importante nós lermos e estudarmos e darmos atenção à palavra. Porque o conhecimento da palavra de Deus dá entendimento até aos mais simples. Há aqueles que pensamos que têm pouco entendimento da cultura, por exemplo, das letras. Às vezes temos receio de pregar o evangelho para alguém que tem menos entendimento do que nós, ou que tem pouco entendimento, não é? Ele não vai entender. É muito difícil isso aqui. Esse texto é muito rebuscado. Mas que bom que não é a minha palavra. Que bom que não é a minha maneira de explicar. Que bom que não é a minha eloquência, o meu jeitão, seja truculento, seja carinhoso. Claro que nós podemos melhorar a forma como devemos, não é? Cada vez aplicar ou proclamar a palavra. Vamos nos empenhar nisso, obviamente. Mas deixemos que Deus haja pelo seu Santo Espírito, usando a sua própria palavra, na mente e no coração de qualquer um. Seja o mais erudito, que por vezes pode achar a palavra muito simples, como aquele mais simples, que pode achar a palavra muito rebuscada. Deixamos Deus agir. Queridos, a palavra é uma luz que brilha dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós temos a palavra viva dentro de nós. Mas é uma palavra também que brilha ao redor. É luz para os nossos caminhos. É luz para os nossos pés. Não é isso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A vida do crente é uma vida muito perigosa. Porque Satanás é aquele leão que ruge ao nosso derredor. É uma serpente que vem sorrateiramente querendo nos derrubar, nos enganar. Ele, Satanás, o mundo, a carne e outras armadilhas que nos cercam. A nossa vida é perigosa. Não pensemos que por sermos crentes, podemos andar de qualquer maneira descuidados, sem a luz, sem a lâmpada. Precisamos, queridos, da palavra de Deus, pois ela é o nosso guia. Olha o que Provérbios diz, 6:23. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. O apóstolo Paulo escreve algo semelhante, ou aplica essas palavras. Efésios 5:8 nos diz assim: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. É muito interessante essa palavra de Paulo dizendo que nós éramos trevas. Queridos, é difícil nós deixarmos de ser o que éramos. Principalmente quando a nossa natureza nos leva ou nos traz de volta para o que éramos. Irmãos e irmãs, o homem natural, o homem sem Cristo, o homem sem Deus, o homem sem a palavra, ele ama as trevas. Quando nós deixamos a palavra, nós estamos gostando das trevas. Quando nós ficamos longe da palavra, nós estamos demonstrando para nós mesmos que nós estamos amando as trevas e não amando a luz, que é a palavra. Não andemos, queridos, neste mundo sem a lâmpada. E vamos nos lembrar que os mestres humanos, eles falham. Dependamos, portanto, do Espírito Santo de Deus. 1 João 2:20.
Você pode abrir lá. 1 João 2:20. Se nós amamos a palavra, esse verso é para nós também. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Isso quer dizer, queridos, que o autor da Bíblia, o Senhor nosso Deus, pelo seu Santo Espírito, ele vive dentro de nós. Quantas vezes lembramos disso? Que o Senhor das Escrituras, que o Senhor da Palavra, que o Deus da vida, mora dentro de nós. Quantas vezes? E quantas vezes, sabendo disso, esse amor, essa graça dele, por se dignar vir morar em nós. Quantas vezes isso nos constrange? Quantas vezes, de fato, nos faz nos dobrarmos diante da palavra, diante do Senhor, por conta, nos lembramos disso. Temos consciência disso, de que ele habita, mora, reside, faz sua casa em nós. Quantas vezes isso nos constrange? Mas finalmente, queridos, a luz brilha à frente. 2 Pedro 1, 19. 2 Pedro 1, 19. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus, por sua graça e sabedoria, ele separou mais de 40 escritores que num período de 1.500 anos aproximadamente registraram a palavra. E nós podemos ver, nós podemos, até o dia de hoje, comparar, ler o que foi dito desde Gênesis. E o que foi dito desde Gênesis, a palavra, já foi cumprido. Podemos ver, podemos atestar. Basta lermos. Basta lermos a palavra e vermos o que já foi cumprido. Ainda não terminamos, não é? O nosso tempo aqui, a humanidade ainda está aí, a Terra ainda, pelo menos até onde a gente está enxergando, não é? Continua aí viva. Mas um dia vai terminar. A Bíblia diz isso. Vai se acabar. Como é que eu posso ter certeza? Como é que eu posso, de fato, ver o futuro? Como é que eu posso entender que essa profecia vai se cumprir? Como é que eu posso ter essa certeza? Porque outras profecias já foram dadas e já foram cumpridas. Uma interessante, só para ilustrarmos, Gênesis 15:13 diz algo para nós. Gênesis 15:13. Ele diz ali que foi naquele momento em que Deus fez uma aliança com Abraão. Lembra-se disso? Onde Abraão, Deus deu um grande sono para ele. Lembram dessa passagem? Se não se lembram, é em Gênesis 15:13. E nessa passagem, Deus diz o seguinte para Abraão. Deus diz para ele que a descendência dele seria escrava no Egito e que depois de um tempo seria libertada. Ele disse isso para Abraão. Abraão estava no Egito? Abraão foi para o Egito escravo? Não. Mas Deus deu essa palavra para Abraão. Olha que interessante. Abraão sabia disso. Os filhos de Abraão, Isaac, depois o neto Jacó, depois os filhos de Jacó, sabiam disso. Que eles iriam para o Egito. E ficariam escravos lá por 400 anos. E que depois Deus os tiraria de lá. Quantas vezes nós percebemos isso? Quantas vezes nós, quando tratamos de falar de Moisés libertando o povo e toda a maravilha
não é? Que foi a saída, as pragas, passar a pé enxuto. Quantas vezes nós nos lembramos que Deus já havia dito isso, que isso aconteceria lá para Abraão, 400 e tantos anos antes. Deus deu essa palavra para Abraão. Essa palavra se cumpriu. Toda palavra que nós temos hoje, que ainda não foi cumprida, será cumprida. Porque nós temos dezenas, centenas de palavras, de profecias, palavra de Deus, que foram dadas e que já foram cumpridas. Nós podemos, portanto, ter a certeza do futuro. Então andemos na luz da sua palavra. A palavra de Deus, portanto, queridos, é indispensável para nós. Ela brilha de cima, de dentro, ela brilha ao redor e ela vai à frente de nós para nos ajudar a evitar as armadilhas ocultas deste mundo. Ela ajuda a melhorar a nossa visão. Usemos, portanto, queridos, a palavra como uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. E desta forma, não tropeçaremos jamais. Queridos, nós precisamos de mais fé para crer nisso? Será que chegou uma ponta de dúvida na nossa mente agora? A palavra diz que se nós olharmos para as Escrituras, andarmos de acordo com ela, nós não vamos tropeçar. Nós não vamos errar. O salmista, lemos aqui há pouco. A palavra estava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Nela ele meditava. Nela ele buscava os conselhos. Melhor do que os mestres. Melhor do que consultar os idosos. Não vamos desprezar os mestres nem os idosos. Nem os livros. Mas é a palavra. Está acima. Não há erro, não há engano. É luz, nos livra das trevas. Queridos, olhemos para Jesus. Andemos com Jesus, que afirmou. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, 12. Jesus disse isso. E disse também, e eu quero encerrar, com Mateus capítulo 5, verso 14. Mateus 5, verso 14. Cristo disse que ele é a luz do mundo, mas ele disse também em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. A palavra é luz para o meu caminho, é lâmpada para o meu caminho, é luz para os meus pés, como também deve ser para aqueles que convivem conosco, para aqueles com quem nos encontramos, para aqueles com quem nos relacionamos. A nossa vida deve transparecer a palavra. A nossa vida deve ser uma proclamação da palavra viva e santa. Devemos amar a Deus, amar a palavra e amar aquele que está próximo de nós. Se nós não queremos andar nas trevas e temos o método, a receita, devemos desejar e amar que aqueles outros que ainda estão nas trevas, que tenham a luz, Cristo Jesus, nas suas vidas, através da palavra. Que seja assim, cada dia mais, comigo e com cada um de vocês. Para a glória de Deus, para a nossa alegria, para a nossa saúde, para o nosso caminhar seguro, na claridade, na luz, em Cristo, é no nome dele. Amém.